Nós sabemos que uma data muito importante na história da humanidade e também na história da Igreja, de certa forma, é o ano de 476, porque neste ano houve a queda do Império Romano do Ocidente. O que significa isso? O último imperador romano, Rômulo, ele foi deposto pelos bárbaros e caiu, digamos assim, a maior civilização, o maior império que o mundo conhecia na mão dos bárbaros. E a igreja já estava em Roma, a igreja já estava em todo o Império Romano. Então, é claro que tudo isso teve algo a ver muito grande com a vida da igreja. E é importante nós entendermos isso. Bom, primeiro é importante nós entendermos quem são os bárbaros. Quem são os bárbaros? Bem, as pessoas que viviam no Império Romano, esse império que dava a volta no mar Mediterrâneo, quem vivia no Império Romano eram chamados de cidadãos romanos, falavam o latim. Quem não era cidadão romano era chamado de bárbaro. Ou seja, aqueles que viviam lá na região norte lá da Inglaterra, por exemplo, que não pertencia ainda ao Império Romano, os celtas, os vikings. Depois daqueles que viviam lá do lado da Alemanha oriental, os chamados francos. Aqueles que viviam lá na Pérsia, viviam lá na Ásia. Então eram povos diferentes, a gente usa um nome só, bárbaros, mas não quer dizer que era um povo único, não, era um mosaico de povos, eram povos de muitas etnias. Então havia os chamados godos, visigodos, ostrogodos, alamanos, suevos, vikings, celtas, hunos. Os hunos, por exemplo, eram terríveis, chefiados por Átila, não é? Que vieram lá da Pérsia. E esses povos começaram a chegar ao Império Romano. Por quê? Porque havia briga entre eles lá fora do Império Romano, e muitas vezes por causa dos ataques dos mongóis e outros povos, eles começavam a fugir para o Ocidente. E aí começavam a penetrar no Império Romano. Algo mais ou menos como acontece hoje no Ocidente. Hoje, por exemplo, a Europa não está ficando cheia de muçulmanos, de africanos. Está. Por quê? Porque esses povos começam a ter dificuldade nas suas terras e começam a migrar para o Ocidente. É mais ou menos isso que aconteceu com os bárbaros. Só que naquele tempo havia a violência, não havia a diplomacia de hoje, o diálogo de hoje, não é? Então os povos avançavam sobre os outros pelo poder da força. E assim esses povos bárbaros foram chegando até Roma, desde o século III, né? Principalmente no século IV, e no século V, né? No ano 476, eles tomaram Roma, tomaram o Império Romano do Ocidente. É preciso lembrar que havia um Império Romano no Oriente, cuja capital era em Constantinopla e que continuou. O Império Romano do Oriente, que era cristão, ele continuou até o ano de 1453 e só caiu depois quando os turcos otomanos tomaram o Império, e aí é considerado inclusive o final da Idade Média. É importante entender isso, porque o cristianismo vai fazer a sua história dentro desse cenário. Quando esses bárbaros, de várias etnias, como eu expliquei, foram avançando sobre Roma e acabaram tomando o poder em Roma, a igreja estava ali. E a igreja foi, nós podemos dizer, a única instituição que ficou de pé diante dos bárbaros. Por quê? Porque todo o Império Romano, a cultura romana, tudo praticamente ficou derrubada com os bárbaros, que não tinham civilização, não tinham cultura, não tinham letras, não tinham nada e eram nômades. Mas a igreja, aí a importância da Igreja Católica, foi a única instituição que ficou de pé diante dos bárbaros e que começou, portanto, a civilizá-los, a evangelizá-los e, a partir daí, construiu a grande Europa que hoje nós conhecemos.